Olá, vocês que nos ouvem, sejam bem-vindos ao mais um podcast, temporada 4, episódio 16 do Cerebrando, um podcast onde a ciência do cérebro encontra a vida real e onde a gente te ajuda a entender neurociência sem precisar de um jaleco. Estamos aqui hoje com o Fabião e o Dr. Diogo, vamos bater um papo super interessante aí sobre a neurociência por trás da publicidade. E aí, Fabião, como é que você está? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, Diogão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cerebrando, e agora com temas cada vez mais focados ou não em interesses que chegam para a gente pela nossa audiência, que a gente está super feliz de vocês estarem acompanhando a gente está esperando cada vez mais que vocês contribuam, tanto lá no Instagram, quanto no podcast, no Spotify e no YouTube, como diz o Ivo. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez, uma honra estar com vocês. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Ivo. Leandro está com compromissos, então não pôde participar hoje. Mas hoje um tema extremamente interessante, extremamente legal. E vocês que nos acompanham sempre sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E vamos lá. Boa, é isso. Vamos entender hoje porque algumas músicas grudam na cabeça ou viram chiclete e a gente não consegue entender por quê. Vamos falar um pouco sobre como isso acontece também ali com as propagandas, porque algumas têm esse efeito de grudar e ficar muito mais forte, às vezes é o nível de incomodar um pouco as pessoas, né? Caramba, de novo, cara, não é possível, não paro de pensar, durmo pensando nisso, acordo pensando nessa música de novo, etc. Vamos falar um pouquinho do que está por trás aí, já que a gente está falando de emoção, né, para grudar tanto assim, estamos falando de amígdala, estamos falando aí de hipocampo, de pré-frontal, ventromedial, enfim. Vamos entender um pouquinho aí dessas emoções por trás dessas propagandas. E aí, Diogo, o que acontece, cara? Vamos dar um panorama geral, então, Ivo? Gruda. Bora. Perfeito, perfeito. O que acontece? O nosso cérebro, ele é muito ligado a emoções. E é isso que um bom publicitário, um bom marqueteiro acaba explorando. Eles entendem, eles sabem de muito a neurociência, de que, por exemplo, quando você olha para a timeline de algumas redes sociais, antigamente você via que essa timeline terminava. Ela chegava a um fim. Hoje, como eles entendem que o nosso cérebro é muito ligado na novidade, naquilo que chama a atenção, se eu quiser ficar rolando Reels, Shorts, o que for, 24 horas por dia eu consigo. Porque o cérebro ele quer aquela dopamina rápida, ele quer aquele contexto rápido. E aí, com isso, foi levado para o marketing, que o marketing hoje ele explora muito bem aquilo que causa impacto, aquilo que mexe com as pessoas. Então eles colocam, por exemplo, numa propaganda, alguém falando uma expressão jocosa, alguém errando até mesmo português muitas vezes, ou às vezes uma caracterização muito chamativa, porque isso gera emoção. Eu lembro de um professor que dizia para nós assim, se o Batman adentrar por essa porta nesse exato momento, o dia que você está tendo aula nunca mais será esquecido. Agora, como essa aula está muito enfadonha, eu tenho certeza que daqui a um mês você não lembrará que dia foi dada essa aula. E é isso, eu não lembro mesmo que dia foi dada essa aula. Por quê? Porque não envolveu tanta emoção. E como nós falamos Batman, várias né? vezes, Ivo, mas lembra do Batman, sem dúvida alguma. Mas como nós sempre falamos, Ivo, agora, o nosso sistema, como moldado há 35 mil anos, com um córtex pré-frontal mais evoluído que as outras espécies, como uma amígdala, que é aquela gerenciadora das emoções, se elas serão conscientes ou não, como um hipocampo que faz você ter memórias, como que ele vai gerenciar tudo isso? Como que nós vamos gerenciar tudo isso? De que forma? Envolvendo muita emoção, portanto o marketing sabe gerenciar muito isso. Se você for uma pessoa que tem um córtex pré-frontal já meio modulado para que não caia nisso, talvez você não caia, mas quem não tem cai. Cai muito bem nisso. Então você vai falar de prosperidade, e dinheiro garante para nós o quê? Alimentação. Dinheiro facilita, por exemplo, reprodução na nossa espécie. Nós sabemos, isso não é um preconceito, mas é uma verdade, porque também envolve segurança. Portanto, nós vamos para aquele lado primitivo, que era a reprodução, a alimentação, o sono, a água, tudo que faz com que a espécie sobreviva. Então, por isso que
Você vai lá comprar um grande hambúrguer, por exemplo, e tem uma foto fantástica desse hambúrguer, e quando você pega ele de verdade, não é tudo aquilo. Mas se criou a expectativa. Aquilo te trouxe à tona. Isso é o quê? Envolve um pouco da tua lembrança, dos primórdios, então envolve hipocampo, envolve uma parte hormonal que vai jorrar hormônios para que você consiga aquilo, e claro, a dopamina sempre envolvida, então eu vou satisfazer um prazer meu. Então, basicamente, hoje o marketing envolve muito isso. A criação de expectativas no cérebro, nem sempre as expectativas são cumpridas, mas não tem importância, porque a expectativa ela já joga dopamina para você. E aí faz com que você compre. Mas falaremos sobre alguns artifícios também durante o podcast. Boa. Eu quero te colocar um exemplo antes do Fabião perguntar só uma coisa aqui, que a gente falou da questão Claro. agora de dopamina, né? Porque a gente sabe que emoções muito fortes liberam dopamina e aumenta, inclusive, a capacidade de memorização. Eu me lembrei de um exemplo agora, cara. A gente estava fazendo um trajeto cruzando Peru, Bolívia de bike, de bicicleta. E aí depois a gente foi em uma ilha, cara, que tinha, tipo, muitos degraus para subir, cara. Muitos. Não era, tipo, 100, 200. Era muita coisa. E lá no final, cara, você chega morrendo de sede, né? E você começa, ninguém te fala, não, é tranquilo. Você vai subindo, quando você acha que tá no topo, ela vira pro lado e tem mais subida. E aí lá em cima, cara, uma das cholas, né, aquelas bolivianas, ela montou uma barraquinha e meteu uma placa assim gigante, né, tipo Coca-Cola. Bicho, eu vou te falar, cara, a hora que você sobe uns 400 degraus, super íngreme, chega lá em cima e vê a Coca-Cola, você não pensa em água. É muito bizarro isso, né? Porque, cara, como pode? Você precisa de água, você tá com muita sede. E a gente sabe que a Coca-Cola, porra, cara, tem muito açúcar, tem muito sal, e ainda assim você bate o olho naquilo, cara, dá aquela salivada, né? A dopamina corre no seu corpo ali, aquela coisa maluca, o seu sistema de recompensa fala, cara, é isso. E aí você vai comprar, a Coca-Cola é mais caro que a água. E a grande maioria de quem fala com a gente comprou Coca-Cola. E olha só. Mas isso por quê, foda. Ivo? O que acontece? Não só essa marca que você mencionou, mas todas as marcas, elas trabalham com prazeres do ser humano. Portanto, patrocinam futebol, patrocinam esportes. Você tá lá acompanhando, sei lá, a final da partida de tênis. Tem lá 1 bilhão de pessoas vendo no mundo todo. Apesar de você não ser um adepto de certa marca, quando você tem uma ligação entre algo que te dá muita dopamina, que é assistir uma final de tênis porque você ama aquele esporte, o teu cérebro não vai saber diferenciar entre a marca que você está vendo e o prazer que você sente hoje. Então ele vai associar já prazer com aquela marca. É assim que a estratégia, por exemplo, do mercado de luxo, que atua muito nisso, alimentação. Então, qual que é o sentido de uma coisa não saudável te criar um impacto em uma coisa que seria saudável? Por exemplo, um esporte, você subiu 400 degraus e troca água por isso. Porque você tem essa relação. Então o cérebro ele não consegue diferenciar. É por isso que funciona muito bem. Se você pega, por exemplo, não, a figura do Ivo é uma figura que ela passa uma boa imagem. Vem lá uma marca e fala, não, agora eu, como empresário, olho pro Ivo e falo, cara, eu vou fazer um cupom de desconto Ivo10, vou colocar ali você vestido com um boné da minha marca e não sei o quê, e invisto uma grana pesada nisso. Daí a pessoa fala, nossa, é burrice. Não, não é burrice fazer isso. Por quê? Porque a tua imagem, Ivo, por algum motivo, me faz vender 10 vezes mais. E daí, sei lá, o teu cupom, que eu gastaria R$ 50 na marca do Diogo, mas com o teu cupom eu vou gastar 500 e ganhar 10% de desconto só. Entende qual que é a relação? Então, por algum motivo, o cérebro faz a associação. Eu quero ser como Ivo, eu quero ser como Neymar, eu quero ser como Elon Musk, eu quero ser como o Carlos Alcaraz, eu quero ser como o Ronaldo Fenômeno. Pronto, eu compro 10 vezes mais. Esse gancho especificamente dessa marca, eles fazem muitas campanhas no final do ano, ou faziam de Natal, e que tinha um urso, por exemplo. E sempre eles estavam. Também tinha uma do Guaraná, Pipoca e Guaraná, enfim. Todos eles têm um aspecto de remeter a coisas que emocionam, a coisas que tocam, a coisas relacionadas à família, a amigos, a momentos especiais. Como é que essa correlação ocorre
emocionalmente no cérebro. Porque, no Perfeito. fundo, é incrível como as marcas elas são criadas e são valorizadas e criam uma identidade que é vinculada a algo que, às vezes, elas são antítese daquilo, ou que, cigarro, por exemplo, né? Cigarro, antigamente cigarro patrocinava tudo, desde Fórmula 1 até show de rock. Mas como é Jazz, que. lembra? Como é que. Eu fui em alguns. Eu Eu também. sou o único. O Ivo não é dessa idade, com 29 anos agora, né? Ele não. Mas, assim, como é que isso funciona na prática? E temos. Como a emoção tem esse link tão violento em termos de neurociência? Perfeito. Essa pergunta é essencial, Fábio, porque o que acontece? As marcas, na verdade, elas exploram o que já está como se fosse uma instituição cerebral. Quando eu falo de Natal, para a grande maioria das pessoas, remete ao quê? Reunião com tios, com tias, com primos. Então, lá no nosso hipocampo, o hipocampo, quando eu falo para vocês de Natal, se eu tenho, para a maioria das pessoas, uma relação boa com a família, o meu hipocampo já está trabalhando para trazer à tona aquele momento familiar, aquele momento em que você se reúne, e isso gera para mim já o meu sistema de recompensa sendo ativado. É por isso que às vezes a pessoa tem lá um grande empenho no Natal, Fábio, de fazer um jantar bonito, arrumar aquela mesa de uma forma sensacional, sei lá, arrumar a casa com um monte de decoração, dá um grande de um trabalho que ela não gastaria para outra situação, mas ela faz isso. Por quê? Porque traz à tona essa sensação boa, a sensação de do meu hipocampo jogar para áreas de recompensa, tudo aquela dopamina, meu córtex pré-frontal fazer uma relação excelente. Então eu tenho ali energia para fazer um planejamento. E aí vem a Coca-Cola, por exemplo, e ela faz essa campanha bem no Natal. Ela coloca, por exemplo, uma relação de um urso tomando refrigerante, e todo mundo acha, nossa, que bonitinho, que legal, porque o ser humano também se liga muito nessa questão da natureza com aquilo. Ela traz à tona uma cor já sacramentada por ela, que é a cor vermelha, por exemplo. E aí ela vai relacionar qual que é a musiquinha? O Natal é lindo. E começa a tocar aquela musiquinha e você já identifica tudo aquilo. E como você considera aquilo uma verdade, você também tem um certo prazer. E aí começa a patrocinar shows naquele momento. Então o cérebro, ele já está condicionado a lembrar daquela época como uma época boa, como uma época que traz à tona algo bom. Até o que o marketing fez? Ele antecipou, você começa a ver a venda de panetones em novembro, por exemplo, 2 meses antes, 1 mês e meio antes. As compras, mesma coisa. E aí você consegue, então, fazer essa correlação. É porque eles trabalham com correlações já feitas. O marketing sabe usar isso muito bem. Então, se hoje, por exemplo, você tem família como um foco bom para algumas pessoas, como um foco de suporte, o que eu faço? Eu faço uma campanha lembra da campanha da margarina, a família da margarina? Então eles sabem explorar o que já está Muito. sacramentado. Então isso é muito legal, por um lado, se você faz uma coisa para vender um produto bom, não entendam o marketing como algo ruim, como algo manipulador. Se você quer manipular, entre aspas, para vender uma coisa boa, eu acho sensacional. Eu acho sensacional, não é uma coisa ruim, não. Não é uma coisa Bom, ruim, mas não. deixa eu colocar só algo, já que o Fábio falou da Coca, você colocou isso daí. Vocês sabem que até a década de 1930, 40, alguma coisa assim, ou 30 ou 40, cara, Papai Noel não tinha essa roupa vermelha, né? Ele não era bonachão, não tinha aquela barba farta, né, bochecha cor-de-rosa. Foi uma propaganda, eu sei que na história a Coca-Cola contratou um cara que era muito bom, e o cara desenhou, então, o Papai Noel todo bonachão, bochecha rosada, uma barba super branca, né, aquela cara super de alguém que está super feliz, e deu-lhe uma roupa vermelha. Então, acho que isso já mostra o poder do marketing em si, né, porque ela não criou o Papai Noel, mas ela ajudou todo mundo a esquecer o conceito antigo e criar um conceito novo que reverberou no mundo todo, cara. Olha que loucura Sim. isso. E aí que é o problema, Ivo, porque o conceito antigo ele ainda perdura no sistema. Só que o conceito novo veio. E aí tem uma questão também vinculada a um treinamento, a um condicionamento que você pega o calendário, Dia das Mães, Dia dos Pais, dia disso, enfim. Você pega todo um calendário e você fixa uma marca a momentos importantes que as pessoas vão comemorar. E aí, quando elas vão comemorar, assim, quando criança ter garrafa de refrigerante, dependendo da situação que você estava 40 anos atrás,
né? Ou 45 anos atrás, eu vejo isso em fotos, né? Eu não lembro dessas coisas. Era sinal de status, porque não se bebia refrigerante todo dia. E Né? ainda é, Fábio, Fabião, infelizmente ainda é. sabe uma coisa que você deve lembrar, vai ser legal você falar disso, desculpa te cortar aqui, mas você lembra quando Não. tinha o cigarrinho de chocolate, cara? Cigarrinho de Sim, Vocês se lembram chocolate. disso? sim, Que Aham. sim. doideira. Cara, eu lembro disso e eu lembro até o ano, 1978. Mas por que, Fábio, tinha esse cigarrinho de chocolate? Porque naquela época o cigarro era sinônimo de status, de elegância. Sim, sim. Ponto Se final. fumava em avião, se Sim. fumava em avião. Então, assim, as pessoas elas são seduzidas pelo marketing para coisas legais e para coisas não tão legais. Mas voltando a essa questão de condicionamento e treinamento, que estrutura que fica muito hiperativada nesse processo de treinamento e condicionamento? Porque as pessoas aprendem a ser consumistas por perdas e aí onde excede alguma coisa sempre tem algum problema, a gente vê, você e o Leandro falam muito disso, mas pegando essa questão assim de marketing, porque tem toda uma estruturação que agora briga por uma audiência de treinamento de clientes. No fundo, a gente está falando de condicionamento e treinamento de clientes. Então, como as marcas fazem, como isso ocorre no cérebro, para as pessoas terem noção e até estimularem o seu CPF, seu córtex pré-frontal, para poder ter um filtro um pouco mais apurado e conseguir até levar em conta isso com seus filhos, porque acabam é muito difícil resistir ao pedido de um filho, né? Perfeito, Fábio. Veja, o que nós notamos é que existem grupos mais fáceis de serem convencidos do que outros. Isso é um fato. Isso é um fato. E isso envolve muito, por exemplo, a escolaridade da pessoa, o grupo a que pertence. Mas desde a classe A até a classe E, todos passam por essas questões do marketing. E aí você falou muito bem, é um condicionamento. Então, muitas vezes o marketing ele tenta fazer com que você utilize menos córtex cerebral. Como que eles fazem isso? Primeiro, criando para você uma noção de ganho. A gente já falou várias vezes que o cérebro ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, veja uma tática de venda que é feita hoje. Eles põem lá, por exemplo, todos os cursos aqui custariam R$ 2.600, mas eu ofereço 10 cursos para você por apenas R$ 97,90 e depois coloca um reloginho lá em cima com 15 minutos, 14,59, 14,58. Aqui eu criei dopamina por uma simples razão, porque eu tô com uma noção, não sei se é verdade ou não consegui julgar, não tá dando tempo de eu julgar, mas eu criei, nossa, tô levando uma vantagem gigantesca. Então envolve córtex pré-frontal, mas envolve muito mais todo o teu sistema límbico, porque você está criando ali uma emoção em cima disso. Então você toma decisões baseadas talvez em regiões que são mais subcorticais do que corticais em si. Na automatização você vai lá e pá, e compra aquilo. Outro ponto que ocorre é, você criou um princípio de escassez, isso para o teu córtex pré-frontal não nem analisar aquela situação. Não, se eu não fizer logo isso daqui eu vou perder. E aí nisso você faz com que a decisão seja tomada independente de algum planejamento do teu córtex ou não, tá? E qual outra tática que foi utilizada é que uma empresa, que eu não vou citar o nome, depois se quiserem citar, mas ela fez muito bem, que é aquela One Click Buy. Você deixa teu cartão cadastrado e com apenas um clique você já fez toda a compra. Não tem mais que preencher teu nome, não tem mais que preencher teu endereço, nem nada. Tá? Puta sacada isso aí, cara. Puta sacada, foi uma grande sacada. E aí o que faz? Eu já caí nessa várias vezes, porque eu fui lá comprar livro e, cara, que livro legal. Pá! Quando eu vi, seu pedido está entregue em 3 dias úteis. Tipo, não ia comprar. Mas é engraçado, cara, você falar isso, porque assim, pelo que você falou, o que a gente vê aqui agora é puramente questão do sistema límbico, né? Porque, cara, o sistema límbico Exatamente. reage em milissegundos. Em Né? milissegundos. Se a reação dele é em milissegundos, cara, o que a gente tem ali dominando é o desejo, né? Ou seja, é uma E aí, decisão emocional Exato. que é justificada pelo racional nosso depois de, se eu não comprasse em 15 minutos, eu ia perder. Cara, olha, Isso. eu comprei porque estava barato. Então, o que a gente está vendo basicamente aqui é isso, né, cara? Assim, E o que o neuromarketing sabe, Ivo, ele sabe muito bem que quando eu dificultar as coisas, eu tenho uma tendência a dar passo atrás. Então eu faço a compra em um clique, por quê?
porque eu tô tirando dificuldade. Eu cadastro já meu cartão lá no Google Pay, onde você for, qualquer plataforma, como acontece com todos nós, e beleza. Outra sacada que o marketing fez, hoje você não faz mais cadastro, você entra com a tua conta Google já logada, por exemplo. Porque as pessoas não querem preencher formulários mais, esquece. Antes você tinha um cadastro para, sei lá, para Amazon, outro para o Yahoo, outra pro Netflix. Não. Hoje você pode concentrar tudo numa conta só. Na tua conta da Apple, na tua conta do Google. Porque no mundo do imediatismo, eu não quero perder tempo. Então, no momento em que você vai lá e, sei lá, entra num site qualquer e já tem um Google para você, eu cadastro. Agora, se tiver que eu preencher um formulário, não vou cadastrar. Tá? Então, tudo isso eles colocaram, como você falou muito bem, sistema límbico associado com uma não necessidade de um córtex pré-frontal atuante para fazer uma análise gigantesca e compra direto e dopamina jorrando no teu sistema de recompensa. Que é o prazer antecipado, né? Basicamente. Prazer antecipado. Cara, quando você coloca, além da questão do tempo que tá indo, achar que vai ter algum tipo de vantagem real ali, cara, alguém coloca para você um desconto, cara. Em um tempo que tá passando, a gente tem, cara, um fortalecimento muito grande ali, né, todo o sistema dopaminérgico nosso. Estrado ventral, geração de dopamina, como você falou e tudo mais, e aí vem o prazer antecipado, que o cérebro quase não gosta, né, disso daí. Sim. Então, tem um cara que eu gosto muito da internet, que eu vejo tudo da economia dele, que é o Baster. Não sei se você acompanha ele também, mas ele é muito legal, porque ele faz um marketing real. Ele fala assim, você acha que alguém perderia dinheiro te dando milhas, te dando cashback? Cara, para você ganhar cashback, para você ganhar milhas, você precisa gastar muito mais do que você deveria gastar na realidade. Daí que eles te dão um cashback, porque eles sabem que você sem cashback compraria R$50, com cashback você compra 500. Tá? E aí você... Mas assim, nós adoramos isso. Você adora entrar numa conta do teu banco e olhar, tá, R$500 de cashback. Você gosta disso, é um prazer enorme. É um prazer enorme, né? Então essa é uma questão que todos nós caímos, tá? Não tô colocando juízo de valor em cima disso. Nós todos adoramos isso, porque quem que não gosta de ganhar presente? E parece um presente. Só que faz você gastar 10 vezes mais, 15 vezes mais. Tá? Então, é uma realidade. Isso funciona tão bem que em muitos supermercados mais regionais, você tem, ou não regionais, tem uma pessoa com o microfone ali fazendo agora, somente nesse momento, se você vir para a área de padaria, panificação, você ganhará um sonho na compra do seu café. Vem experimentar a nossa nova área de panificação, etc. Perfeito. Perfeito. E como é que funciona a questão, assim, quando você pega a mídia social, tem uma modalidade bem interessante hoje, que as pessoas crescem a sua audiência no Instagram, não fazendo a publicidade diretamente, mas indiretamente criando empatia com o consumidor final. Então, se alguém clicar no link daquela pessoa, ela é remetida para o vendedor, e aí a partir desse momento, aquela pessoa que só estava falando da sua experiência do cliente, depois eu queria entrar nesse tema com vocês, acaba sendo remunerada por uma comissão. E no fundo ela não está vendendo, ela está falando bem. Como é que funciona essa empatia por quem vende, mas não está vendendo? Eu vou te dar um exemplo de marketing que para mim foi o marketing perfeito. Eu adoro essa história, então eu vou te contar essa história, eu vou contar para todos nós aqui essa história porque eu achei genial. Eu vou falar o nome da marca sem problema nenhum. A Red Bull, quando começou, sabe o que eles fizeram em Amsterdã? Eles amassaram um monte de latas e jogaram em todos os lixos. Então, quando as pessoas iam lá jogar alguma coisa no lixo, o que é essa lata aqui? Eu nunca vi. Mas ia para outra lata de lixo, tinha de volta essa lata. E aí veio aquele efeito manada das pessoas quererem comprar esse produto. E aí foi um sucesso absurdo. Porque espalhou para a Europa como uma doença disseminada, basicamente, tá? Então, uma epidemia passando para tudo que é lado. Então, é isso que acontece, basicamente, Fábio. Porque quando essas pessoas dão relatos, primeiro elas já criaram uma figura de autoridade. O cérebro, ele lida muito bem com essas figuras de autoridade. Porque quando você vai lá e fala, olha, eu já vendi 5 milhões de reais em produtos, eu já vendi, eu tenho aqui tais e tal currículo, eu sou mestre em neurociência, eu já atendi mais de 4 mil pessoas. Imediatamente,
essas pessoas que estão assistindo o teu vídeo, eles associam você a alguém que deve ser ouvido. De forma inconsciente. Porque talvez essa pessoa vai resolver alguns problemas. E aí, qual que é o papo dele sempre? Ah, você que está sofrendo com queda de cabelos, que não se sente bem e está se sentindo mais velho por causa disso. Eu já tive 5.000 clientes que experienciaram essa mesma situação. E eu tenho 89% de taxa de sucesso. Inventa um número. Como que ela vai provar isso? Não tem nem como provar, tá? Beleza. Eu criei um efeito manada em cima disso. Porque a pessoa vai ver 100, 200, 300, 400 depoimentos. Eu quero aquilo. Independente de resultado, eu quero aquilo, ponto final. Tá? E nós vamos continuar caindo nisso. Mais uma vez, isso é charlatanismo? Não. Você pode conseguir 2.000 depoimentos de forma sincera. Ah, não, o Fábio fez um serviço sensacional para mim. Isso já acontece há anos, é mais velho do que andar para frente. Por quê? Porque nós tínhamos já uma tendência de recomendar aquele eletricista que fez um ótimo serviço na nossa casa. Eu lembro que o Fábio construiu, por exemplo, há 2 anos. Eu estou aqui construindo. Fábio, quem que você fez? Que experiência positiva você teve? Que negativa você teve? Mas agora a rede social ela ampliou isso de uma forma que é enorme, Vocês já viram aquela série 6 Degrees of Separation, que nós estamos a 6 pessoas de qualquer pessoa no mundo? Essa é uma tese que foi construída já pelas universidades americanas, e que, por exemplo, se eu quero falar com o presidente de um país, o presidente da Uganda, eu estou a 6 pessoas dele. E eles fizeram um teste isso. Eles pegaram pessoas aleatórias e mostraram assim: não, você vai entrar em contato com uma pessoa que está em Boston, que se chama fulano de tal. E não deram nada então eu tenho que encontrar. E eles conseguiram provar isso de uma forma geral, que nós estamos a 6 pessoas de qualquer pessoa no mundo, mas a rede social ela baixou isso para 4.3. Olha o poder disso. Então, olha o marketing em cima disso, Fábio. Mas, basicamente, a tua pergunta ela é respondida por isso. Por criar uma figura de autoridade que para o cérebro é algo muito essencial. Essa pessoa fala de uma forma como se ela tivesse comprado aquilo e dado muito certo. Então, eu estou ali relacionando alguém que para mim gera uma boa impressão e que está resolvendo uma dor. Sempre é uma resolução de uma dor. Então, é por isso que a pessoa cai no sentido de comprar a coisa, de adquirir a coisa, e aí lucram milhões em volta disso. O nome disso é afiliados, né? Exatamente. Afiliados. E que, particularmente, eu estava batendo um papo com meu sobrinho que trabalha com a criação de conteúdo digital, especificamente vertical, né? Para mobile, para celulares, de tal forma que ele falou assim, ele certa vez falou assim, comecei minha apresentação falando que eu existo porque as pessoas são escravas do sistema. E brincando, de uma forma descontraída, mas falando exatamente, sem saber que era um puro conceito de neurociência e como o cérebro das pessoas funcionavam. Perfeitamente. Mas conversando exatamente sobre essa ótica de escassez e outras tantas. Você quer ver outra estratégia que o marketing usa muito bem? É contar uma história comum. Eu era uma pessoa financeiramente quebrada, e aí eu entrei agora nesse curso e eu sou uma pessoa totalmente diferente. Então, a Lisa, que fez um episódio conosco, fala muito bem que essa humanidade comum, nós seres humanos temos sofrimentos comuns. De relacionamento, mau controle da alimentação, por exemplo, falta de, às vezes, um sedentarismo, obesidade, coisa assim. Então, eu pego e conto que eu pesava 40 quilos a mais, às vezes nem verdade é. Que eu pesava 40 quilos a mais, e que hoje eu estou conseguindo controlar minha alimentação com o método que eu criei, e que eu não sabia nada, e que agora esse método faz com que eu tenha uma noção e que o que eu aprendi em 10 anos eu facilito para você em 1 mês. Pronto, comprei você. E só um detalhe nisso daí, né? A gente sabe que muitas histórias dessas são mentirosas, né? Sim. Cara, vários relatos na internet. Tem uma galera que coloca, por exemplo, nada contra o pessoal que é novo. Mas você vê, às vezes, o pessoal com 21, 22 anos dizendo lá que tá ganhando milhões, que mudou a vida de 5.000 pessoas. Cara, com 22 anos você não tem nenhum CPF maduro ainda, né, cara? É muito difícil achar alguém muito fora da curva que consiga falar que realmente ajudou milhares de pessoas, etc.
a gente viu até alguns casos, né, olhando por aqui, estudando, da galera que tipo, vai lá para Alphaville, aluga uma casa, aluga uns carros e fala, cara, tô ganhando muito dinheiro, etc. E sai vendendo curso, e aí fica rico porque a galera acreditou nele, né? E eu queria trazer um outro elemento, pode falar. Não, isso é uma coisa impressionante. Tem um grande empreendedor aqui, ele disse que a casa da frente dele estava sendo sempre alugada para esse É, pessoal. é exatamente isso. E aí tem um outro ponto que eu acho legal a gente colocar também aqui, que a gente fala que é a repetição. Né? Porque assim, cara, não é só você fazer muito bem, não é só colocar cores mais chamativas que o cérebro adora e percebe isso primeiro, só colocar uma pessoa. A gente sabe que o cérebro tende a associar muito mais quando existem pessoas, quando existem emoções, etc. Mas tem também a repetição. Né? Até porque quando a gente fala de repetição, a gente está falando de fortalecer um caminho de neuroplasticidade. Né? Você está vendo o tempo todo, ou seja, aquilo vai sendo fortalecido e cria familiaridade. Cara, criou familiaridade com você, mesmo que por mera exposição, você tem um elemento de confiança para o seu cérebro. E aí, como a decisão é tomada pelo sistema límbico e não pelo CPF, tá feito, né? Opa, tô vendo muitas vezes, se ficou familiar, criei o desejo, eu quero comprar, isso vai me ajudar. Cara, o sistema límbico vai lá, dá um chute na bunda do pré-frontal e fala, meu, sai daqui, agora sou eu. Compra, aí o pré-frontal olha e fala, deu merda. Não, deixa eu justificar, eu ia perder o É, desconto. Né? E Ah, tem a eu ia questão, exatamente. perder, tava tem que, faltando um minuto, eu não tinha tempo para tomar decisão. Essa justificativa nossa que é foda, né? Que Sim, até a sim, maioria das sim. pessoas faz com tudo, né? Você sempre justifica, cria muleta para as coisas. Acho que é por isso que é legal a gente trazer esses temas para debate aqui. Fala, Fabião. é que acho que a gente tenta racionalizar todas as nossas decisões chamando de livre-arbítrio o que não é. Então, é um paradigma ou não, ou é uma dicotomia ou não, não importa, mas a questão é: você compra por impulso, sim, por isso que tem que levar uma lista de supermercado para o supermercado. Que se você vai comprar por impulso. E é um treinamento, é um condicionamento comprar o que você precisa e não comprar por impulso, ou comprar algo que não é bom para a sua saúde. Mas as questões que eu acho que são relevantes aqui é que você cria um gatilho mental. Criou um gatilho mental, vai economizar ATP, vai economizar energia, você vai fazer aquele caminho. A questão de já cadastrar os dados do seu cartão, ou você está lá no Instagram, está interessado em alguma coisa, se cadastra aqui, se loga pelo Google, o fato de você já ter lá o seu @gmail, mais o seu telefone, seu WhatsApp ali, é um facilitador. Não tem abandono de carrinho nessas situações. Além de você criar algumas armadilhas, dependendo de como se configura o e-commerce, para que você, ao tentar entender sobre o produto, compre sem querer. Sim, Então, sim. e aí você não pode nem responsabilizar o pessoal, porque o pessoal escreve direitinho. Né? Eles escrevem, eles colocam todas as opções. Só que a gente, numa tentativa inconsciente, compulsiva do cérebro economizar energia, sempre a gente vai querer ir para o caminho mais fácil. E eles fazem uma autoestrada de caminho fácil que é difícil resistir. Penso, Fábio, que o legal da coisa é você saber aproveitar as benesses dos tempos atuais, mas não ser compulsivo nessa questão. Então, é possível sim treinar o cérebro para essas questões e você ter um controle emocional diante do teu financeiro, diante das compras, e aproveitar que eu posso ter um livro que talvez nunca mais tinha sido editado há anos, hoje em 3 dias úteis na minha casa, pela evolução que nós temos. É, muito isso, cara. E sabe, tem uma questão interessante, o Fabião falou também do livre-arbítrio aqui, né? E falar do livre-arbítrio no neuromarketing acho que é muito legal, porque às vezes quem não está muito familiarizado pensa que assim, não, o neuromarketing é um cara, um publicitário muito bom, com uma equipe muito boa por trás. E a gente sabe que na prática, quando você fala de neuromarketing hoje, cara, tem empresas aí que estão fazendo uma edição de EEG, né, de Sim, fMRI, que é fluxo sanguíneo, de batimento cardíaco, né, de pupilas. Então ele sabe muito bem o que eles estão colocando. E aí, puxando o que o Fábio falou sobre livre-arbítrio, é muito engraçado, né, eu fazer uma analogia. Cara, se você tem que ir no final de semana resolver algo na sua casa ou ir no mercado fazer compra, para você é assim, bom, meu livre-arbítrio, eu limpo a casa, ou eu faço o que tenho que fazer em casa a hora que eu quiser, ou eu vou no mercado a hora que eu quiser, e eu tomo a decisão. Mas o seu cérebro já arquitetou tudo, né? Do tipo assim, beleza, o que eu gasto menos energia? E de repente a gente fala assim, mas um amigo seu te manda mensagem e fala, pô, tô aqui no mercado. Ficou mais fácil ir no mercado, porque já começa a ver prazer. Então o cérebro começa a se articular de uma forma para permitir que você faça aquilo que vai ser muito mais fácil, te traga mais prazer. Não que você precisa de verdade. E aqui que é interessante quando a gente correlaciona com o neuromarketing, eles são muito bons em fazer isso, né? Assim, muito, muito bons. E não tem a ver, como o Fábio colocou aqui agora, se achar assim, livre-arbítrio, não, cara.
Tal como não existe aquele negócio, né, de, pô, eu estava ali parado pensando, de repente me veio uma luz. Cara, essa luz foi construída no seu cérebro durante décadas. As conexões foram se formando, foram se conectando, foram para o seu inconsciente. De repente você pensa em algo, as conexões todas fazem sentido. Você tem aquela explosão ali de comunicação acontecendo e vem aquilo para você. Aquilo não veio do nada. Aquilo veio de muitas experiências, de momentos, de noites sem dormir, cara, de emoções que surgiram, de pessoas que você conversou. É tudo aquilo se falando de uma forma que a gente não consegue, na prática, entender ali ao pé da letra, na vírgula, e vai trazer para você uma resposta. E quando a gente fala do neuromarketing é isso, né, cara? Eles pegando todo tipo de informação já disponível e sabendo exatamente o que acontece com a grande maioria das pessoas com relação a fluxo sanguíneo, batimento cardíaco, com a pupila dilata, qual a melhor cor, qual o melhor rosto para colocar ali dentro dos produtos que eu tenho. Isso é muito incrível na prática, né? Assim, é uma sacanagem, porque, cara, você cai em cada uma, às vezes você não gostaria, só que quando você olha como ciência é super interessante, né? Que é o poder direcionar aquilo que você quer. Cara, você está direcionando ações, comportamento das pessoas. Vídeo que a gente falou da Coca-Cola agora há pouco. Você sabe que tem um filme do Will Smith e da Margot chamado Golpe Duplo, que ele interpreta um golpista e ele a conhece e eles anteveem, eles começam criando um golpe que foi sensacional. Eles estão no estádio, está tendo uma partida de beisebol, e o Will Smith, sem que ela soubesse, aí é spoiler do filme, basicamente induz um grande apostador a fazer aposta com ele. E as apostas vão dobrando. Chega uma hora que o Will Smith pega tudo que foi fruto de um outro job deles, entre aspas, né? Muito honesto, e aposta tudo, que não é o dinheiro dele, né? Contra a seguinte pergunta: olha para o campo e pensa em um jogador. Memoriza, eu vou acertar quem é. Cara, quanto em sã consciência no jogo de futebol americano ou beisebol você poderia supor que a probabilidade de uma pessoa acertar quem vai falar quando você tem, sei lá, não sei quantos jogadores tem no futebol americano. O jogo, você sabe quantos tem? Você viveu um tempo lá nos Estados Unidos? Olha, agora não me vem à mente, assim, eu gosto muito de futebol americano, mas não me lembro agora. Mas que sejam 22, como no futebol, no soccer, né? Imagina você falar assim, ó, imagina qualquer pessoa ali, qualquer jogador que eu vou falar para você quem é. Só que aí o oriental chega e mata, escolhe. E o Smith vai e fala e acerta. Só que quem estava lá era uma pessoa da equipe deles. E durante a semana anterior eles prepararam de maneira. Eles foram induzindo aquele cara a pensar naquele número, sei lá, 43, eu não lembro agora qual é o número. De tal forma, quando ele chegou e fez a pergunta, escolhe um número, escolhe uma camisa, o cara tinha sido saturado em diversas situações, de forma inconsciente, com aquele número. O número do quarto dele foi mudado, o lustre de onde ele passava tinha, a pessoa pela qual que ele escolheu, que estava no campo, os jogadores era da equipe do Smith, passou por ele. Durante a passagem de carro, tinha outdoor com aquele número. Enfim, então eles saturaram a pessoa a nível inconsciente a ponto daquilo ocorrer. Parece fantasioso, mas não é. É verdade, né? Não, isso é muito doido, né, cara? É muito A gente louco. tá vendo de novo o que a gente falou agora, né? Você cria uma familiaridade, você cria confiança, cara, você faz aquilo começar a aparecer e depois você acha que a decisão é sua. Sua E resposta a noção de valor, totalmente né, Ivo? baseada no seu livre-arbítrio, né, cara? É muito Sim. doido isso. E a criação de valor em cima de produtos, porque o professor Muito. Leandro fala muito bem que eu não coloco isso só para o capitalismo, acho que todos os sistemas fazem isso com itens diferentes, mas com itens diferentes, que é a criação de valor em cima, e preço e valor tem diferenças, então às vezes você está pagando o preço justo pela coisa, às vezes não. Então, tem um monte de coisa, inclusive aquilo que nós carregamos ao nosso lado, que se chama smartphone, que às vezes custa 10, 15 dólares para a produção, e você paga R$1.000, sei lá. Só que o que criou-se aqui? Uma noção de valor, você carregar aquela marca no teu bolso, é uma noção de que aquele sistema operacional ele é melhor de todos, ele é um bem duradouro. E se você. Ninguém coloca, às vezes, no papel, Ivo, se isso é verdade. Apenas vai lá e compra essa ideia. Por quê? Porque o nosso foi uma empresa que conseguiu criar uma noção de autoridade, uma noção de valor.
quantos carros, por exemplo, é que você compra de empresas que hoje são consolidadas no mercado e que se você fizer uma varredura, existem carros muito melhores por preços abaixo do que você está pagando e que você não compra apenas, cara, putz, vendeu só 300 unidades aqui, não vou comprar. E daí você vai lá e compra um que vendeu 30 mil unidades e é um carro que é uma porcaria muitas vezes. Um monte de gente já aconteceu isso. Daí tem 10 recalls depois, mas não tem problema. Eu comprei o carro que todo mundo comprou. Então, isso o Sebre é muito louco com relação a isso. E eu acho que também tem uma questão da experiência do cliente. A gente chama, o pessoal da área corporativa que chama de CX, né? Isso é muito importante. Mas basicamente, você faz a pessoa vivenciar uma realidade que não existe, que não é palpável para ela, de tal forma que depois ela vai lá tornar aquilo real, comprar aquilo. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, sobre o processo de empatia no atendimento ao cliente e na criação de toda essa expectativa por meios digitais, por exemplo, que é a ferramenta mais escalável utilizada no mundo hoje para vender qualquer coisa. Seja ela um streamer, seja uma rede social, seja um noticiário, não importa. De forma subliminar ou não, mas tratamento empático com as pessoas, isso é bom para a marca? Isso cola? Isso realmente aumenta a ocitocina ali nas pessoas. Mas muito, Ivo. Porque assim, nós como seres humanos, nós podemos evoluir como for na tecnologia, Fábio, mas nós queremos contato social e nós queremos ser aceitos em grupos e nós queremos um bom atendimento, porque isso para nós significa dopamina, igual ele falou, ocitocina. Nós temos ali um prazer enorme em ser recebido, por exemplo, por alguém bem vestido, por alguém que te chame pelo nome. Isso não é charlatanismo. Eu, dentro da UTI, falo sempre para os profissionais, eles não são números, eles têm nome, cada paciente. Então, eu não gosto assim, não é o leito 121, eu me refiro à Dona Maria. É a Dona Maria. Isso é uma coisa de você quebrar aquela impessoalidade. Portanto, você veja que um bom vendedor, Fábio, ele primeiramente pergunta, qual que é o seu nome? Muito prazer, eu sou o João, alguma coisa assim. Vamos lá, Fábio, e tenta durante toda a conversa não esquecer teu nome, porque isso quebra a tua impessoalidade. Ele tá se tornando quase uma pessoa que é amiga. Outra coisa que eu dou de dica para os vendedores aqui é essa insistência, ela mais atrapalha a tua venda do que ela ajuda. Então você tem que conseguir atingir o teu público, mas de uma forma que a pessoa não se sinta invadida, ela não se sinta nervosa com relação ao chegar, porque isso cria uma rusga, cria uma coisa negativa. No momento em que você fala, olha, estou à tua disposição, eu já te apresentei o produto e você deixa essa pequena liberdade, e às vezes entra em contato, às vezes 1 dia, 2 dias depois, para analisou essa questão, estou aqui só para lembrar que você existe, é muito melhor para a tua venda do que todo dia você ficar ligando, enchendo, desculpe o termo, mas enchendo o saco da pessoa mesmo. Então a experiência do cliente, ela envolve dopamina, ela envolve todos aqueles hormônios que fazem a pessoa relaxar, que fazem a pessoa entender que ela está criando ali uma relação de confiança. E essa confiança vai fazer o quê? Ela é gerada como, Fábio? A pessoa fala de cabo a rabo todas as características do carro que ela está aqui tentando vender para você. Nossa, essa pessoa está entendendo do que ela está falando. Eu vou lá, pergunto quantos cavalos... Na lata ela responde 150 cavalos. Quanto de torque tem esse carro? 45 kg-força de torque. Tá? Quanto que faz na cidade? 10 km na cidade e 15 na estrada. Opa! Então conhecimento é poder, sim. Nessa experiência do cliente. Sim. Tá? Se eu sei do meu produto, eu passo confiança. Se eu trato você de uma forma pessoal, tudo bem, Fábio? Como estamos? Quantos filhos você tem? Como vai a esposa? Tudo bem de saúde? Isso quebra também o gelo. Então, o que eu faço muito com meus clientes no consultório é conversar sobre outros assuntos não médicos. E aí, você trabalha com o quê? Como que tá o trabalho? Ah, que legal, é veterinário. Nossa, hoje tem muito cachorro que faz isso, aquilo. Isso quebra um pouco o gelo da pessoa. Às vezes ela tá se preparando para falar comigo sobre uma situação bem vexatória ou triste. Isso a gente quebra um pouquinho esse gelo. Nossa, que legal. E você demonstra... E isso é genuíno, muitas vezes, um interesse pela vida. Então, a experiência do cliente, ela envolve, sim, algo essencial para a tua venda. Não tem dúvida alguma disso. Não tem dúvida alguma. Ô, Diogo, talvez por isso também a questão do storytelling funcione muito bem, né?
Muito. Você consegue associar, né, as pessoas, consegue fazer elas sentirem a emoção, você consegue colocar ali dentro vários elementos que tornam aquilo mais real para o cérebro da pessoa. Isso acaba levando a ter um consumo muito maior, uma associação muito maior. E aí você coloca ali aquilo que a gente já viu, que é a repetição, são as cores, a pessoa certa, cara, a gente vai ver um cérebro que vai comprar na certa, como o Fábio falou, achando que a decisão dele, o que a gente tem ali é um CPF enfraquecido, um Perfeito. sistema límbico maluco, cara, jorrando dopamina, ocitocina comendo solto também, e a Ou até um pessoa pré-frontal, Ivo, justificando. que ele faça um julgamento que pra você naquele momento faz sentido. Nossa, vou pertencer a esse grupo. Vamos participar. Isso é verdade. Muito real isso, Entendeu? cara. É. E você O que é treina, legal, né, em certos pontos. você treina a pessoa a justificar toda a sua compulsividade. Você treina porque eu mereço, porque, enfim, você condiciona a pessoa até dar desculpa por ter estourado o cartão de crédito. E assim, essa questão de atendimento ao cliente, de experiência do cliente, ela acaba sendo tão legal e tão rica em termos de neurociência, que hoje você tem eventos, por exemplo, que tratam só de experiência do cliente. A experiência do cliente está intimamente ligada a criar vínculos reais com as pessoas. E aí você fica imaginando assim, putz, isso aqui eu não abro mão. E você fala sem saber por que você não abre mão. E aí você vai tentar, dentro do seu intelecto, dentro do seu compêndio lá, cerebral e das suas memórias, justificar por que você não abre mão daquilo. E a gente volta para a questão do livre-arbítrio. Pois é, pois é. Eu tava vendo um podcast sobre um especialista de IA, Fábio, e eu achei bem interessante. Ele falou o seguinte, que ele ficou feliz quando o chefe do RH participou de uma reunião que eles estavam. O RH é um setor meio que esquecido pelas empresas e hoje se entende que é um setor fundamental. Não dá para ter qualquer funcionário. Não dá para ter qualquer pessoa apresentando teu produto. Não dá para ter qualquer pessoa interligando você com outras pessoas. Portanto, estudar marketing em cima disso, de relação pessoal, ele é fundamental, ele é essencial mesmo. E, cara, eu acho que tem que trazer um aspecto importante também aqui, que é a questão de sons e também de cheiros, né, que ele utiliza. A gente olhar como case, pegar, sei lá, a loja da Lelis, por exemplo, Lelis Blank, tem, porra, cara, um aroma ali que é maravilhoso, até eu gosto daquilo lá, bicho, que de vez em quando eu caio nessa, e você não precisa de nada, mas você fala, putz, comprar um presente pra alguém aqui que tá precisando, será a mulher, a filha, a mãe, você acaba caindo, vai lá e compra, mas acho que a mais escrachada, assim, que a gente vê, cara, é McDonald's, né? Tem gente que Muito. fala assim, pô, mas você entra no Mac, tem aquele cheiro de batata frita. Cara, aquele cheiro não é à toa. Não, Por claro quê, que não. cara? Pô, batata frita te lembra de fome, né? O seu bulbo olfativo, cara, ele fica ali maluco já, né? E aí a gente tem a ativação de núcleo accumbens, a gente tem neurônio espelho disparando aquela questão de conectando memória da batata frita, que todo mundo ama, aquele negócio que é muito gostoso, e as papilas gustativas começam a salivar. Cara, aquilo começa a mudar, tudo de repente se resolve e fala, vou comprar. Não tô com fome, mas vou comprar uma coisa para comer, né? Só uma batata, vou comprar um nuggets, um milkshake, alguma coisa. Mas por quê, cara? Porque a gente viu a questão ali do bulbo olfativo disparando e tem uma ligação direta, né? Porque, cara, os odores direto para lá, e de trazendo as memórias. E a gente tem também as músicas, né? Que algumas são criadas, cara, de uma forma que, assim, torna-se quase que impossível esquecer aquela música durante algum tempo. Seja aquela que você gosta, seja aquela que você não gosta. E, de novo, tem explicação, porque aqui é química, né, cara? É você dando importância para algo, seja importância ruim ou não, seu cérebro cria na marcação, falando, beleza, cara, você não tá gostando, mas tem emoção envolvida. Deixa eu grudar, então, aqui uns mensageiros específicos para a hora que você acordar amanhã, der o seu primeiro suspiro consciente, aquela música voltar na sua cabeça. E aí? O que a gente tem de novo aqui, cara, é algo muito bem pensado. Tem um exemplo muito legal que é do instituto que eu trabalho lá, a indústria automobilística fala assim: a gente precisa que vocês façam um teste. A gente precisa criar um aroma de cheiro de carro novo. E o Ivo novamente não vai lembrar disso, porque há 30, 40 anos atrás, quando se comprava um carro zero vinha com alguns aromas que talvez sejam hoje até proibitivos por uma questão de saúde, né, das pessoas, mas o cheiro do carro novo eles queriam simular para colocar. E se na
na loja que você mencionou, você não comprar o que eles vendem, você vai falar, você pode me vender esse aromatizador com a varetinha que está ali do lado parado? Quer um Enfim, exemplo Já clássico sabia. disso? Mas quer um exemplo claro? Tem uma loja de cama, mesa e banho que é a Kamikado. Hoje existe a essência Kamikado sim, sendo é vendida. exatamente por isso, exatamente por isso. Porque você chega, você que não é cama, mesa e banho, não é do lar, ou não, você é muito, vamos dizer assim, um pouco, sei lá, espartano com a questão do seu lar. Então, isso aqui é de madeira, tem que ter cheiro de madeira. Isso aqui é concreto, tem que ter cheiro. Não, vamos borrifar lá, vai chegar gente em casa e tem tapete, etc. As pessoas compram isso. E as pessoas, quando chegam, falam: Nossa, adoro o cheiro da sua casa, está sempre limpinha. Pode estar imunda a casa, porque se a luz está uma meia luz, né? Aquela luz amarelinha, bem intimista, você pode estar com o chão relativamente empoeirado, a pessoa não vai perceber. É cheio de ácaro ali, mas o cheirinho, meu amigo, Tá vende o show de bola. espaço, que é show de bola, mas é isso aí. Acho que o Ivo se perdeu um pouquinho ali, né? É, Você tava vendo eu fazer cara de paisagem ou esperando uma coisa acontecer? Que o som sumiu, Esperando cara. alguma coisa acontecer. Não acontece, Ivo. A nossa é, internet tá com um pouco de instabilidade hoje, pessoal, mas fiquem tranquilos. mas a gente está Cara, a falando de gente tá dois por aqui. estados diferentes no Brasil e uma pessoa fora também, né? É, não, exatamente, né? Que Mas vai sair, bicho. Esse vai sair. episódio sai. Mas esse que é o detalhe do Cerebrando. A gente mostra a vida como ela é, com defeitos técnicos, porque a vida é isso. A vida é isso. Então a gente precisa entender que o marketing, por exemplo, ele tenta tirar essa coisa do defeito técnico, mas agora não. Mas agora não. Inclusive, o que mais está fazendo sucesso nas redes é o quê? São fotos naturais de pessoas comuns fazendo as propagandas. Antigamente se gastavam milhares e milhares de reais, e funciona ainda, claro, mas não para tudo. Por exemplo, colocando figuras do futebol, do mundo artístico e coisas assim. Mas agora eles estão gastando esses milhões de reais para alguns influenciadores que trazem à tona um ar de casa, um ar de roupa comum, um ar de aspecto de pessoa comum. Não tem mais aquele corpo escultural, por exemplo. Às vezes tem, com certeza, mas assim, no geral, pessoas que há 20 anos, o Ivo também não vai se lembrar porque completou, vai 30 ano que vem, né, Ivo? Então, então essa questão é que eles não jamais utilizariam essas pessoas como em propagandas. Hoje a coisa mudou bastante mesmo nesse contexto. Ah, e tem outra. Se você pega algumas marcas, eles fazem questão de associar a sua identidade a alguma coisa mais raiz. Alguma coisa, uma comunicação mais trash no sentido de ser simples. Ou no sentido de ser confusa, remetendo à década de 60. Tem uma hamburgueria muito boa aqui em São Paulo, que é Pets Burger, e é muito bom. E a comunicação deles é muito simples. Esses caras, eles simplesmente, assim, eles vendem 220 mil hambúrgueres por mês. E a empresa nasceu em 2019. E, assim, já fizeram as collab com o BK, Mac não. Eu dei uma olhada, outro dia eu estava vendo uma reportagem. O rapaz, o dono é muito novo, 34 anos. Daí um exemplo de uma pessoa que fez um negócio crescer e é mega humilde, assim, é muito, muito interessante, né? Pessoas reais são pessoas reais, né? São outros 500. Mas assim, a comunicação deles é uma comunicação mega, mega simples. E eles atingiram um sucesso fantástico, porque eles focaram no produto e focaram em alguns diferenciais em relação a BK, Bob, Smack, etc. E depois a gente pede uma publi, um hambúrguer pra gente aqui pro Fechou, Henrique, é. e Comeremos anunciar ao qual que é o vivo produto. ainda. Comeremos ao Comeremos vivo ao ainda. vivo, é É, isso, vamos fazer isso. Vamos ver se rende, vamos ver se rende. Mas assim, perfeito. uma comunicação completamente voltada para a realidade. Muito diferente de outras. Está tendo movimentos, inclusive, de pessoas que estão no meio fitness, que estão no meio de academias, etc., mostrando seus corpos reais, com ou sem, vamos dizer assim, anabolizantes, e mostrando, mulheres mostrando estrias, mostrando rugas, mostrando a realidade. Eu acho que a gente está tendo uma overdose de telas e isso está se reverberando de diferentes formas pelos diferentes meios de comunicação que a gente tem hoje.
E mas isso tava na hora também, né, cara, de acontecer um pouco desse movimento já, tava. porque é super complicado. Fala, É, Diogo. e isso a gente olha, Fábio, que essa mudança de paradigma, ela é algo que está mais associada aos novos estudos que vieram também. Porque antigamente, claro que o marketing ele ia meio que, isso dá certo, isso dá errado, isso dá certo, isso dá errado, e vamos trabalhando. E claro, vieram aqueles gênios do marketing. Se um dia vocês quiserem ler um livro sobre isso, é um livro chamado Story, que foi um dos maiores marqueteiros da Disney, por exemplo, também, que trabalhou muito bem essa questão de trazer o lúdico, de trazer a criança interior do adulto. A Disney em si ela não foi feita para crianças, ela foi feita para os pais das crianças, que daí levavam as crianças nesse sentido. E é igual eu falo para minha esposa. Eu vou me presentear com o meu PS5, né? Presentear meu filho e trago para mim, na verdade, para que eu jogue, na verdade, né? Então, o que acontece é que essa mudança de paradigma hoje ela vem estruturada em neurociência, ela vem estruturada em funcionamento cerebral, em manejo comportamental, que é outra coisa muito estudada. Mas, mais uma vez, pessoal, não levem isso para aspectos negativos e pejorativos. Sempre quando nós vendemos bons produtos, uma boa alimentação, por exemplo, prato feito com muito amor, com muito carinho, uma coisa gostosa que vai trazer uma relação de casal melhor, por exemplo, ou um produto bom sendo vendido, uma televisão que dura muito tempo, um carro que vai ser muito bom para tua família, que vai ter segurança em si, eu não vejo como um aspecto negativo, eu vejo como algo muito positivo, inclusive. Imagine se a Volvo não utilizasse o status que ganhou como o carro mais seguro do mundo para vender. Tem que usar mesmo, tá? Porque é verdade, é uma verdade. Não é uma mentira isso. E ter o Van Damme fazendo um espacate com duas carretas da Volvo e falar que não é seguro, quem é que vai duvidar? Quando o Pois foi né? filmado. As pessoas Exatamente. duvidam que o Ronaldinho Gaúcho ficava treinando e jogando a bola no travessão, mas é verdade, ele conseguia fazer isso. Sim. E a Volvo a mesma coisa. E tem marcas que elas se notabilizam por isso, né? Então eu acho que até um bom exemplo disso, a gente não ganha nada com isso, mas se a Bayer é bom, e novamente a gente não entra no mérito, mas a questão do condicionamento fez com que você, quando fosse comprar um antibiótico, um Cipro 500, comprasse da Bayer. Pois é. Não, exatamente, né? Exatamente. É que Bayer não é uma Brastemp, né? Mas... Pois é. Muito menos uma Gillette, né? Pô, exatamente, cara. Quem que chama de navalha, né? Ou lâmina de barbear. Né? Lâmina? Vou comprar uma lâmina de barbear. Não vai. A maisena, né, cara? Não é amido de milho. Você vai comprar maisena. É uma maisena. Não, e comprar qualquer coisa, qualquer amido de milho que não seja maisena, você vai falar, não vou duvidoso. comer esse Ou chama de maisena. O Band-Aid também, mesma coisa. Pô, total, cara. Muito bom isso. Bom, galera... Braço, né? O quê? Removedor de coisa em metal, o braço não é da sua idade. Só quem tinha bicicleta e ela enferrujava, não dava tempo de comprar outro, porque demorava para comprar, né? Será grande, a bicicleta era pequena. Você vivia limpando, né? Não tinha carro, tinha que ilustrar a bicicleta. Então, às vezes, enferrujava, se você morasse na praia, você tinha que usar braço, que era um negócio para ilustrar metal, né? Porra, não sei disso também. Você, cara, dessa vez você me pegou. Essa foi a primeira que você me pegou de verdade, cara. Essa eu não lembro de fato. Eu não lembro. Eu lembro até daqueles negocinhos para pernilongo, lembra que ele era todo aspiral assim? Não lembro o nome, cara. Vocês lembram disso? Ele pegava ele e colocava uma coisa muito fedida para todo mundo. Se era fedido pra gente, o pernilongo devia morrer com aquele cheiro, né? Aquilo lá espantava a gente. Acho que a prototipação daquilo foi assim: se a pessoa sair de perto, ela vai se movimentar. Se movimentando, o mosquito vai ter mais dificuldade. Se o mosquito ficar só com aquele cheiro, ele vai se intoxicar. Porque a gente, se ficar intoxicado com aquilo, é muito forte. Não, você lembra aliás, vocês lembram do mercúrio, só para que passa? Sim. Você quase morria. Não. Mertiolate. Mercúrio cru não ardia. Não. Ficava tudo vermelho, mas não ardia. Boa. Galera, vamos fechando por aqui. A gente está aqui há 1 hora já, contando esse tempinho que travou do meu lado, que eu não sei o que está na imagem até agora. Vamos descobrir depois.
mas acho que a gente conseguiu mostrar um pouco para o pessoal aqui sobre o como forte neuromarketing, o que acontece por trás dele, porque as nossas decisões não são as decisões nossas como a gente gostaria. Falar um pouco aí sobre o sistema límbico, sobre nosso CPF, sobre o ventro medial, dopamina, ocitocina, enfim, cara, tem pessoas super competentes, estudadas por trás, incríveis e criativas, que conseguem criar coisas que a gente não compraria em uma situação normal, mas faz a gente começar a desejar aquilo e acabar comprando, enfim, explicar um pouquinho para vocês sobre como isso funciona. Se quiserem ouvir um pouco mais sobre neurociências, me encontram no nosso Instagram, @podcast Cerebrando, ou no YouTube também no @Cerebrando. E agora eu deixo com vocês aqui o Fabião e o Dr. Diogo para poder fechar esse nosso bate-papo de hoje. E na próxima semana a gente tem uma surpresa legal para vocês aí. Vamos discutir um pouco sobre os temas de nostalgia, boy bands e fama, algo que todo mundo adora saber. E vamos colocar umas Com alguém muito legal. Não, com uma pessoa incrível, cara. O cara é um amigo de longa data já. Vai ser ótimo esse bate-papo aí. Então é isso, fica com vocês aí. Legal, me despeço aqui. Se você não está participando, participe mais ativamente das nossas redes, do Instagram, do YouTube, como o Ivo diz, e bem como aqui no Spotify, de forma que a gente possa trazer o que vocês gostariam de ouvir. É sempre um prazer estar aqui, é uma honra também. E é contigo, doutor. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Eu vou terminar dando algumas dicas para você que não queira cair tanto e não ser alguém tão compulsivo por compras. Portanto, a dica que eu passo para todos os meus clientes é: espere 48 horas. Com 48 horas é tempo suficiente para o teu córtex pré-frontal analisar se você precisa mesmo daquilo, mas não entenda o marketing como algo negativo, como eu disse para vocês. Espere essas 48 horas, mas se você de fato precisar, e se você tem financeiro para isso, seja feliz tendo teus bens, comprando o que você precisa, adquirindo cursos. O oposto também é uma coisa ruim. Você achar que não é merecedor de algo, achar que não é merecedor de uma coisa boa, achar que não é merecedor de uma viagem, achar que não é merecedor ou merecedora de um carro bom, seguro, de uma casa bem ajeitada, isso também não é nada legal para o teu cérebro. Isso demonstra que você está dando para você uma coisa negativa e você não tem por que ganhar uma coisa a mais do que isso, e com certeza vai criar uma busca por perda de dinheiro, uma busca por perda de emprego e coisas do gênero. Mas caso você não queira ser tão compulsivo ou compulsiva, espere por um período, analise se você precisa mesmo daquilo e compre com sabedoria e compre com boas informações. Mas, mais uma vez, eu dou parabéns a muitos marqueteiros porque eles são sensacionais, são pessoas decentes, honestas e que fazem um marketing que faz sentido. Eu vou incentivar sempre que haja marketing para coisas boas, porque isso é o que nós precisamos na atualidade, inclusive, até para que a coisa ruim não se sobressaia, porque ela vai se sobressair caso não venha um marketing para coisas boas. Então, você que tem um bom conteúdo, produza conteúdo nas redes sociais. Você que tem bons produtos, gaste com marketing, porque isso vai te fazer crescer nas redes, em todos os locais. Então, meu muito obrigado. E para você que nos ouve, faça a propaganda do Cerebrando, porque eu tenho certeza que aqui é um conteúdo muito bom e que nós queremos esse marketing sim, para que mais pessoas sejam atingidas por um conteúdo bom e de excelência. Meu muito obrigado, Ivo. Meu muito obrigado, Fabião. Nosso amigo Leandro também. Nosso muito obrigado. E vamos lá, que tem muita coisa boa vindo para o Cerebrando e para todos vocês. Até mais, pessoal. Valeu! É isso. Só resumindo, acho que o Diogo falou também que é legal aí. Então não comprem nada com fome, com sono, cansados, Perfeito. algo que vocês queiram muito. Acho que esses 4, né, cara? Fome, o cansaço, o sono e algo que vocês queiram muito. São as 48 horas que Exato. o Diogo falou. E Fabião, Nesse tempo você vai dormir, vai descansar, então tá bom. Também não compre E com a dor. vontade passa, né, cara? Passa. Passa. Mas não Com dor compre é também com verdade. dor, porque quando você está com É dor, verdade. você quer substituir a dor por qualquer outra coisa. Perfeitamente. Cara, é muito isso. Ô, Fabião, você perdeu. A gente teria um episódio com marketing fantástico hoje, cara. Se fosse mais cedo, eu tava falando com o Diogo. De repente, uma iguana invadiu aqui. Cara, gigante, verde saiu correndo, cara. Pô, foi muito divertido, bicho. Pena que não aconteceu durante o episódio, que isso ia dar um. A gente não faz corte, mas isso daria um corte bom, bicho. Seria um marketing fundamental aí. Enfim, obrigado, galera. A gente se volta a se falar, então, alguns dias por aqui. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais.